E aí, gente, estamos aqui para começar mais um episódio do nosso Leia o Livro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre João 4, 13, 14, né? Jesus fala sobre a água da vida. Então, ora aí na sua casa, vamos orar aqui também. Deus, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço porque o Senhor nos deu a Bíblia tão livremente, a gente pode estudá-la e que o Senhor possa estar aqui conosco, que a gente venha te encontrar aqui. Então vamos ler o texto aqui. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, vamos separar em sentenças aqui. Então, antes de a gente ir para o texto mesmo, né, eu quero mostrar um pouco como eu faço o meu devocional, né, e como eu chego nesse texto aqui para poder estudar ele. Então, a gente está com a Bíblia aqui e eu estou fazendo meus devocionais em João e geralmente eu faço um capítulo por dia, né, porque fica mais fácil para eu poder meditar durante o dia, né, menos conteúdo, eu consigo pensar mais sobre ele. E aí o que eu faço, né, aqui a gente está em João 4, Jesus e a mulher samaritana. E aí eu li todo ele, né, eu leio todo o capítulo 2 ou 3 vezes, né, algumas vezes para você fixar bem. E sempre tem um versículo que vai chamar a sua atenção, né? No caso aqui, o versículo que me chamou a atenção foi o 13 e o 14, né? E é justamente esse versículo que eu vou tirar e vou aplicar essas técnicas que a gente está ensinando aqui para eu poder extrair mais ainda nele, né? Então, eu leio um capítulo e o versículo que me chama a atenção, ou a parte que me chama a atenção, eu tiro e estudo ele. Não impede de estudar o capítulo inteiro, o livro inteiro, a Bíblia toda, né? Mas eu faço isso para ficar um pouco mais fácil para mim. Então, esse versículo me chamou a atenção aqui, porque Jesus fala: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, né? E eu lembro que quando eu estava lendo eu pensei, cara, eu quero dessa água, eu quero nunca mais ter sede, né? E aí eu fui estudar esses versículos aqui e vamos falar um pouco sobre eles, né? Então aqui Jesus fala de 2 tipos de água, né? Então a primeira água que ele fala é essa aqui. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. A primeira água, quem bebe dela volta a ter sede. Então a primeira água, Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Então Então a primeira água, quem bebe dela volta a ter sede, né? E o segundo tipo Então, o segundo tipo de água é aquele que Jesus fala: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a gente tem uma água que quem bebe volta a ter sede, e a água que Jesus dá, que quem toma dela não só não tem mais sede, mas se torna um canal onde a água vai jorrar como uma fonte, né? Então, primeiro para a gente entender aqui o que é essa água, né? Então, o que é essa água, né? E lendo um pouco mais para frente, a gente vê lá em João 7 que essa água está relacionada com o Espírito Santo, né? Então, a água que Jesus nos dá é o Espírito Santo, né? E eu achei muito interessante ver isso, porque Jesus fala de 2 tipos de água e de um tipo só de sede, né? Então, Jesus fala de 2 tipos de água e de um tipo só de sede, né? Então, tem aquela água que ela é os prazeres, né, desse mundo, que são momentâneos, que não nos satisfazem, e tem a água que é o Espírito Santo que o Senhor nos dá, que nos satisfaz de tal forma que ele se torna uma fonte em nós, né? E aí Jesus fala de um tipo de sede. E o que isso quer dizer, né? Então, essa sede que Deus coloca em nós, ela tem a ver com a nossa natureza, né? Então não são 2 tipos de sede, né? Uma sede para coisas desse mundo e outra sede que é para as coisas de Deus, né? É só um tipo de sede. Então Deus coloca em nossa natureza uma sede que pode ser usada para coisas momentâneas ou coisas eternas, né? E aí, aqui
quero citar C.S. Lewis. Ele fala que o problema do homem não é a busca pela felicidade, mas que ele busca nos lugares errados e se contenta com pouco, com muito pouco. Então, é exatamente isso aqui, né? A gente tem uma sede que nós não conseguimos saciar ela, a não ser com Jesus e com o Espírito Santo. E o nosso problema não é ter essa sede, essa vontade de querer mais, mas o problema é que a gente se contenta com muito pouco, né? Com as coisas momentâneas desse mundo, e a gente não quer se contentar com as coisas eternas, que não vai nos trazer só saciamento eterno, mas saciamento nessa terra, nesta vida, né? Uma última coisa que eu quero deixar para vocês é que se quiséssemos ser felizes de verdade, buscaríamos em Deus a plenitude da felicidade. Que Ele não só nos dá uma felicidade, mas Ele nos dá uma plena felicidade. E não só uma felicidade para a vida eterna, mas uma felicidade plena nesta vida. Então que a gente possa não só se contentar com uma água, que a gente vai voltar a ter sede, mas com aquela água que vai saciar a nossa sede, né? Que não vai deixar a gente ter mais sede e vai se tornar em nós uma fonte para outras pessoas e para essa fonte vir transbordar até a vida eterna. E uma última dica que eu quero deixar para vocês é que eu tenho um caderno devocional, né? E isso é muito bom e vocês podem fazer isso também. Então ele aqui é um caderno só para isso, só para escrever os devocionais. Eu coloco a data, o capítulo que eu tô lendo, coloco o versículo que eu mais gostei, separo eles em sentenças e faço o que a gente faz aqui, né? E aí faço as perguntas que eu posso responder depois, né? As perguntas que eu não entendi. E até com o decorrer dos meus devocionais eu vou vendo que eu anotei algumas coisas erradas, né? Então eu venho aqui e corrijo. Então, façam vocês isso também, né? Tem um caderno específico para isso. Um caderno que você deixa do lado da sua cama e ele fica te olhando e te cobrando o devocional de vocês, né? Então é isso aí, gente. Até a próxima semana.